que diz, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu lembro de naquele dia dizer, gente, será que essa afirmação é literal? Porque se for literal, ninguém deveria chorar por mais de um dia. Cada vez que virou o dia, anoiteceu, e depois amanheceu, acabou, está tudo resolvido. Mas a Bíblia fala de gente que chorou por muitos dias. E diz, então, se isso não é literal, qual é o simbolismo, qual é a alegoria, qual é a mensagem? Eu acordo uma manhã do mês de julho de 2020, com um versículo que vem forte no meu espírito. Eu não sei como Deus costuma falar com cada um, mas toda vez que eu acordo, e um versículo, ele agarra no meu espírito, parece martelar o dia inteiro. Eu sei que Deus está me chamando a atenção para meditar a respeito daquilo. E eu acordei com 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, dentro de mim. Quando o profeta Isaías, depois de ter dado um decreto de morte sobre Ezequias, não era apenas um diagnóstico médico, era uma palavra do Senhor dizendo, você vai morrer, você não vai viver. Ele depois, Ezequias vira para a parede, ele chora, ele ora, clama a Deus, e Isaías nem tinha ido muito longe, e o Senhor manda ele de volta. Isaías volta e traz uma mensagem da parte de Deus para o rei Ezequias. E ele diz, eu vi as tuas lágrimas e ouvi as tuas orações. Aquela frase, vi as tuas lágrimas, ardeu dentro de mim o dia inteiro. Eu ficava pensando, há um Deus que enxerga a nossa dor e não faz isso de forma indiferente. Ele vê as nossas lágrimas. Gente, pensa num negócio que mexeu comigo e com a minha fé. Mas no dia seguinte eu acordei com outro versículo, que parecia uma aparente contradição. O versículo do dia seguinte era Malaquias 2,13, onde Deus disse, vocês cobrem o meu altar com choros, com lágrimas, com gemidos, e eu não vos ouço. Eu falei, peraí Deus, ontem o Senhor estava vendo as lágrimas, hoje o Senhor não está nem aí para elas? Né? Falei, que momento de bipolaridade é esse? Agora, como a Bíblia não se contradiz, nós precisamos entender que diante de toda aparente contradição, nós temos apenas um desafio de interpretação. E a maior parte desses desafios envolve uma questão de perspectiva. E eu lembro quando passei, eu estava exatamente nesse dilema. Deus enxerga as lágrimas ou Deus as ignora. A verdade é que não é uma coisa ou outra. A Bíblia afirma as duas coisas. Mas você só vai entender isso se você reconhecer que há tipos distintos de choro. Ao choro que chama a atenção de Deus, ao choro que Deus ignora. Então, por exemplo, o livro de Gênesis faz um breve relato de como Esaú se comporta depois de ter perdido a bênção de seu pai para o seu irmão Jacó. Gênesis 27:38 diz, levantando Esaú a voz, chorou. Mas a forma como o livro de Hebreus, lá no capítulo 12, no verso 17, interpreta essa menção de Gênesis é a seguinte, sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Há várias menções na Bíblia de Deus ignorando o choro de alguém. Agora, você vai perceber um padrão. Sempre que Deus está afirmando ignorar o choro, ele tem a ver com alguém que lamenta a consequência, mas não a essência de um pecado. É o tipo de choro sem arrependimento. Aliás, Paulo escreve, e ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, há tipos de tristeza, logo, há tipos distintos de choro. Eu quero te mostrar daqui a pouco que também existem tipos distintos de alegria. E se nós não fizermos essas distinções e tentarmos botar todas essas afirmações só num cesto, num balaio só, nós vamos ter uma grande confusão. Então é importante começar reconhecendo que há tipos distintos de choro. Por exemplo, quando o profeta Samuel diz a Saul que ele foi rejeitado. E muitas vezes isso me deixava incomodado. Eu dizia, Deus, o Senhor rejeitou Saul por uma desobediência. Botou Davi, que adulterou e matou o marido da outra. E na minha opinião, parece que o outro foi um pouquinho pior que o primeiro. A questão não é o que cada um fez. É como cada um reagia diante daquilo que fez. O próprio Davi diz que um coração quebrantado Deus não iria desprezar. Quando o profeta Samuel diz a Saul que ele está perdendo, o reino, ele se arma como quem diz, eu não posso sofrer com as consequências do meu erro.
Na hora de Samuel sair, ele disse: você não vai a lugar nenhum, fica do meu lado, me honra diante do povo. Em nenhum momento ele demonstra tristeza por ter ferido o coração de Deus. Quando Davi peca, você vai consultar o Salmo 51, escrito no contexto do arrependimento do pecado cometido. Ele começa sendo: contra ti e contra ti somente eu pequei. Quando você olha para Davi, fugindo da conspiração de Absalão, parece que ele dá o reino como perdido e não faz questão de lutar por isso a princípio. Seus homens o defenderam, ele só tira o time de campo e diz para todo mundo: vamos embora daqui, e deixa tudo para trás, como quem diz: se eu tiver que perder isso tudo pelo que eu fiz contra Deus, não vou nem lutar. Mas qual era o desespero de Davi? No mesmo Salmo 51 ele diz: não retires de mim o teu espírito, e nem tampouco a alegria da tua salvação. Basicamente ele lamentava a essência do que o pecado, havia trazido. E quando você vai lá para Malaquias 2,3, de Deus dizer: vocês cobrem o meu altar com choros, com lágrimas, gemidos, eu não vos ouço. Qual é o contexto? O versículo seguinte, Malaquias 2,14, Deus diz: e vocês perguntam por quê? E Deus responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo: camarada, você não honra sequer a aliança do matrimônio, quebra aliança com seu cônjuge e comigo, e acha que agora porque chorou, eu vou atender. E algumas pessoas parecem acreditar que o choro sozinho parece ter alguma química no mundo espiritual, quase como se fosse algo mágico que funcione. Um dia um irmão falou para mim: pois é, pastor, como diz a Escritura, quem não chora não mama. Eu olhei para ele e falei: você está de brincadeira? Tem hora que é difícil acreditar que a pessoa... Eu falei: está na Bíblia não. Até hoje não sei se era sério ou brincadeira. Ele falou: não. Ele falou: mas bem que podia estar. E tem alguns crentes que eles parecem acreditar que existe alguma coisa mística só no choro, que é chorar por chorar. E Deus está dizendo que tem choro, que ele vai prestar atenção, mas tem choro que não. Então, basicamente, a partir disso, a segunda ideia, depois de distinguir os tipos de choro, a segunda ideia que eu quero construir é que eu e você precisamos compreender o processo com o qual Deus trabalha. Acredito que isso foi há mais ou menos uns 16 anos atrás. Se eu estiver errado, talvez 15 anos atrás. A gente tinha recém começado a igreja em Curitiba, e um grande amigo estava pregando num dos nossos eventos, entre vários outros preletores, e esse amigo, pastor Marcelo Jamal, ele de repente dá uma saída, uma aparente saída do assunto. E ele entra no Salmo 30, no versículo 5, que diz: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu lembro de naquele dia dizer: gente, será que essa afirmação é literal? Porque se for literal, ninguém deveria chorar por mais de um dia. Cada vez que virou o dia, anoiteceu e depois amanheceu, acabou, está tudo resolvido. Mas a Bíblia fala de gente que chorou por muitos dias. E diz: então, se isso não é literal, qual é o simbolismo, qual é a alegoria, qual é a mensagem? E eu lembro de naquele dia ele trazer uma explicação que eu nunca tinha ouvido. Ele diz: o que nós precisamos entender é que o choro prevalece num ambiente de escuridão, de trevas. Mas a alegria prevalece num ambiente onde a luz chega com o amanhecer. Luz na Bíblia fala de revelação, trevas fala de ignorância. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele ora por espírito de sabedoria e revelação, e no capítulo 1 ele diz que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Mas no capítulo 4, quando ele fala dos ímpios, ele diz que eles estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Ele relaciona trevas com falta de entendimento e ignorância. E eu lembro que naquele momento, quando fala isso, Jamal olha para mim e falou: nem sei por que eu estou falando isso, eu só sou um profeta. Mas ele me aponta o dedo e diz: você que é o mestre, Deus vai te dar um livro inteiro sobre isso. Eu esqueci completamente dessa palavra que ele me deu, até o dia em que eu escrevi o último capítulo desse livro. E Deus me fez lembrar daquilo, dizendo: estou te comissionando a levar essas verdades além do contexto da sua igreja. Nós precisamos entender que há um ambiente onde a luz, a revelação, a compreensão das Escrituras pode, de fato, substituir o choro por uma alegria sobrenatural. Mas como funciona esse processo? Em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos de entendimento bíblico. Não é o choro pelo choro. Mas eu tenho dito que o choro não precisa ser necessariamente uma conformação com a derrota. A Bíblia nos mostra alguns exemplos, além do que eu citei de Ezequias, em 2 Reis 20, verso 5.
A Bíblia fala de Ana chorando diante de Deus porque não tinha filhos. E aquele quadro foi mudado e o choro foi substituído por alegria. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 30, que quando Davi e os seus homens saem para uma batalha que acaba não acontecendo, eles regressam para casa, creio que isso também foi providência divina. Quando chegam em Ziclag, eles encontram a cidade destruída, queimada, e descobrem que as suas mulheres e seus filhos tinham sido levados cativos. A Bíblia diz em 1 Samuel 30, verso 4, que Davi e os seus homens choraram até não ter mais forças para chorar. Não é que pararam de chorar porque foram consolados. Eles pararam de chorar porque não aguentavam mais continuar chorando. Mas o versículo 6 diz, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Queridos, eu acredito que o choro até pode estar presente em momentos da nossa caminhada. Mas como eu disse antes, não deveria ser ato contínuo. Eu, particularmente, não sou muito fã de cantar, vai chorando, geme e chora, como se esse fosse um estilo de vida. Pode ser parte de ciclos que passamos, mas há um Deus que transforma a tristeza em alegria. E o que eu tenho percebido nas Escrituras é que essas nossas lágrimas, como não só uma admissão da nossa limitação, da nossa incapacidade, mas do reconhecimento de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Portanto, assim como as orações, as lágrimas podem entrar como uma expressão de fé, de declaração de Deus, de que nós não podemos lidar com as coisas como se fôssemos autossuficientes, de que nós dependemos dEle. Elas podem atrair intervenções e mudanças da parte de Deus. E o texto que eu citei de Ezequias, em 2 Reis 25, nos mostra isso. Deus olha e diz, eu vi as suas lágrimas, eu vou te curar. Ou seja, muitas vezes quando a luz, o entendimento, a compreensão de quem Deus é e de como Ele se move entra no nosso coração, nós podemos, em meio às lágrimas, provocar mudanças. E essas mudanças podem tocar as circunstâncias. Eu não saberia te dizer quantas vezes ao longo da minha caminhada com Deus, depois de ter dado uma boa chorada diante dele, eu vi circunstâncias serem mudadas por uma intervenção sobrenatural e pela manifestação do poder de Deus. Mas eu queria dizer para você que é sempre assim, mas também não posso. Porque eu descobri que, embora as lágrimas provoquem mudanças, nem sempre elas vão mudar as circunstâncias. Às vezes o choro vai criar uma mudança do lado de dentro e não do lado de fora. Em nós e não apenas nas circunstâncias. E eu quero te dar um exemplo que acredito que a gente não possa ignorar. Hebreus capítulo 5, dos versículos 7 a 9, nos dá uma interpretação, uma ampliação do ocorrido com Nosso Senhor lá no jardim do Getsemane. Quando Jesus diz ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Dentro da Bíblia, cálice carrega a ideia de sofrimento, de aflição, e no próprio ensino de Jesus, quando ele pergunta, né, a Tiago e João, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles dizem que sim, ele diz, vocês vão beber? Né? E curioso que um deles, Tiago, foi o primeiro dos 12 a ser martirizado. Nós normalmente não temos a clareza do que está acontecendo naquele momento. Jesus, quando disse, se possível, passe de mim esse cálice, está dizendo ao Pai, se tiver um plano B, se tiver um jeito de evitar a cruz, contudo seja feito não o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Hebreus interpreta essa oração dizendo, vou ler capítulo 5, do 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então o texto é claro, ele ofereceu súplicas a quem o podia livrar da morte. E o texto diz, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Um forte clamor com lágrimas provocou mudança, não nas circunstâncias. A morte não foi evitada, a cruz não foi evitada, mas a Bíblia diz que ele, como homem, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Deus não provocou mudança do lado de fora, provocou mudança do lado de dentro. Eu lembro que na minha adolescência, lendo esse texto, eu ficava assustado. Eu lembro que um dia fui falar com meu pai, que era estudioso da Escritura, eu falei, como que a Bíblia está dizendo que Jesus aprendeu obediência, ele nunca pecou? Ele sempre foi obediente. A Bíblia está falando de um nível de obediência nunca antes praticado. Não que antes houvesse desobediência. Paulo fala disso escrevendo aos Filipenses.
que ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana, e como homem foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele diz obediente até a morte e morte de cruz, ele está falando do mais profundo nível de obediência que Cristo precisou manifestar. E sabe, olhando para a minha vida, eu descobri que há momentos onde, depois de chorar, Deus mudou as circunstâncias, mas houve momentos onde Deus me mudou e não mexeu nas circunstâncias. E não estou dizendo que momentos como esse significam que as circunstâncias não serão mudadas. Eu já tive um momento de chorar, ver Deus mudar a circunstância, já tive um momento de chorar, ver Deus me mudar, em vez de mudar a circunstância. Mas, em várias ocasiões, eu vi que depois de me mudar, Ele também mudou as circunstâncias. A verdade é que, independente do tipo de mudança que vem, nós precisamos entender que vai ter intervenção. Não importa se é do lado de dentro ou do lado de fora. Quando Jesus, em João 16, 20, eu citei esse texto antes, ele diz, em verdade lhes digo, vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Ele estava falando da sua morte. E diz, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus estava falando de mudança de circunstância. Ele diz, quando eu morrer, vocês ficam tristes e o mundo faz festa. Mas quando eu ressuscitar, mudando as circunstâncias, a tristeza de vocês se transformará em alegria. Mas há momentos onde Deus nos muda a despeito das circunstâncias. O cântico de Abacuque, lá em Abacuque 3, de 17 a 19, é claro, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado, quando toda a economia girava em torno da agropecuária. Ou seja, se fosse falar numa linguagem mais contemporânea, talvez alguém estivesse dizendo, ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, que tudo vá para o beleléu. Ele segue dizendo o seguinte, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da costa. Ele me faz andar nos seus lugares altos. E aqui eu quero transicionar para uma outra ideia que nós não podemos ignorar. Que é o quê? Se há tipos distintos de tristeza, como nós falamos, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida, a tristeza, segundo o mundo, conduz à morte, também há tipos distintos de alegria. E a gente pode começar lá na criação. Quando Deus criou Adão, antes da queda, Adão está plenamente suprido no nível espiritual, no seu relacionamento com Deus. Mas Deus olha para Adão e viu que ele estava só, em relação a comungar com semelhantes, humanos, naturais. Deus decide criar uma companheira. Deus está dizendo para Adão, apesar de ter a alegria de estar na minha presença, eu quero que você tenha outras alegrias naturais. Deus diz para ele também, você não vai ser suprido no seu corpo só porque tem comunhão comigo. Você vai ter que comer, meu filho. E Deus fez todo tipo de árvores, frutíferas, agradáveis, e só vedou uma delas. Eu fico pensando, gente, Deus poderia ter feito uma única fruta com todos os nutrientes que o corpo precisa. A gente comeria todo dia a mesma fruta, com a mesma cor e com o mesmo gosto. Deus olhou e falou, não, vamos diversificar. Talvez seja uma interpretação um pouco exagerada de um cara que é mais gordinho, mas Deus diz, eu quero que vocês tenham alegria no paladar. Existem outras formas de alegria. No ano passado, pastor Eibe e André, eu e a Kelly entramos juntos na adolescência. Gente, não dá para explicar esse tipo de alegria. Quando as pessoas me diziam, olha, ser vô é mais forte do que ser pai, me ofendia, porque paternidade foi algo tão forte, tão profundo na minha vida. O que eu descobri depois é que não concorre, complementa. E você fica ali rindo à toa. Agora, qualquer pessoa que não conhece a Cristo, não serve a Deus, pode ter essa alegria. Pode ter alegrias naturais quando se casa, quando vê nascer um filho, quando vê nascer uma neta. E Deus permitiu que o homem também tivesse alegrias naturais. Agora, além de uma alegria espiritual, além de alegrias naturais, seja no âmbito físico, emocional, a Bíblia também fala do que eu quero chamar de uma falsa e temporária alegria, que é o engano do pecado. Se nós não levarmos em conta esse tipo de distinção, nós vamos estar diante de aparentes contradições. Por exemplo, Tiago capítulo 4, nos diz lá a partir do versículo 8, ele faz a seguinte afirmação, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
Eu lembro quando estava estudando o assunto, falei, pera, Deus, agora bugou. Bugou minha cabeça. Eu estou estudando o Deus que transforma tristeza em alegria. Agora o Senhor está mandando os caras transformar alegria em tristeza. Mas quando você vai olhar o contexto, purificai as mãos, pecadores. Ele não está falando de uma alegria que Ele quer que esteja na nossa vida. Ele está falando de uma falsa alegria. E se essa alegria não der lugar à tristeza, segundo Deus que produz arrependimento, Deus não poderá trocar essa tristeza do arrependimento que vem depois da falsa alegria pela verdadeira alegria depois. Uma pessoa que está preenchida pelo engano da falsa alegria jamais terá verdadeira alegria em Deus, a menos que troque ela por tristeza, para que Deus troque essa tristeza pela verdadeira alegria. Ajudou alguma coisa ou confundiu mais? Bom, quando a gente fala dessas alegrias distintas, João 15, 11, traz a seguinte frase de Jesus. E diz, tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando Jesus fala minha alegria, a alegria de vocês, embora a dele afete a nós, ele está dizendo que são tipos distintos. E a partir disso, que eu acredito que eu e você precisamos entender o que talvez seja o grande segredo da vida cristã. Embora Deus muitas vezes mude circunstâncias e a partir delas Ele nos alegre, esse é um nível inferior de alegria. A verdadeira alegria que eu e você devemos experimentar da fonte que é o próprio Deus, ela independe das circunstâncias. Em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 11 a 13, Paulo diz, digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo de viver contente em qualquer situação. Ou seja, Paulo está dizendo, o meu humor não é definido pelas circunstâncias que eu enfrento. Ele diz, em vez de ser governado com uma reação às circunstâncias, é o meu sentimento que, na verdade, governa as circunstâncias. Ele é que prevalece. Só que isso não é algo automático. Paulo não está dizendo, desde o dia que entreguei a vida a Jesus, isso aconteceu. Ele diz, eu aprendi. Isso é parte de um aprendizado, de um entendimento claro das Escrituras, de uma maturidade que eu e você precisamos desenvolver em Deus. Depois de dizer que aprendeu a viver contente em qualquer situação, ele diz, eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E é depois disso que ele faz a clássica afirmação, tudo posso naquele que me fortalece. Normalmente nós pegamos Filipenses 4, 3, tudo posso, quase como se fosse um posso de posso realizar. Paulo está dizendo, eu posso suportar, eu posso aguentar o tranco, eu posso passar por qualquer circunstância, porque minha alegria não depende delas, minhas forças vêm de Deus, eu tenho uma outra fonte, e acredito que aqui nós temos a grande revelação a ser entendida. Sabe, ao longo da minha caminhada como pastor já por 28 anos, eu tenho percebido pessoas que desabam diante de circunstâncias, como se a vida tivesse acabado. Gente que assistiu um casamento ruim, não por falta de dedicação ou fidelidade da sua parte, mas do cônjuge. Que tinha um livre-arbítrio e fez uma escolha que afetou não apenas a si mesmo. E alguns não apenas não consideram a possibilidade de um milagre de restauração, o que pode acontecer, ainda que não de forma imediata, mas alguns agem como, se isso acabou, minha vida acabou. Meu querido, eu quero te dizer o seguinte, sem querer que isso te induza a ficar confortável e não lutar, não importa o nível de circunstância que eu e você venhamos a experimentar, nada, absolutamente nada, deveria roubar nossa alegria, o prazer da nossa comunhão com Deus. Sabe, eu tenho visto gente que na pandemia está assistindo um negócio, né, que foi levantado durante anos, de repente desmoronando, e eles estão agindo quase como quem diz, acabou tudo. Nós precisamos de fato entender que há uma alegria que não é meramente circunstancial. Gente, a alegria do crente, ela procede de Deus e não só das circunstâncias. Ainda que Deus às vezes nos dê alegrias naturais, por meio de mudanças circunstanciais, a verdadeira alegria emana da sua presença. No Salmo 16, 8 e 9, Davi diz, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta.
Porque o coração alegre, o espírito exulta e diz, porque o Senhor está diante de mim, eu tenho comunhão com Ele, eu não serei abalado. É lógico, se as circunstâncias estivessem boas, ele não precisava falar de ser abalado. Mas ele está dizendo, apesar do que ele enfrenta, porque tem o Senhor, não precisa ser abalado. Isso está nos versículos 8 e 9. Quando chega no verso 11 do Salmo 16, ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. E à tua direita, a delícias perpetuamente. Plenitude de alegria. Meu querido, não é só alegria, plenitude, alegria completa. Há algo que eu e você podemos experimentar em Deus. E quando eu olho para a igreja do Novo Testamento, do livro de Atos, esses crentes eram absurdamente felizes, independente das circunstâncias. Atos 5,41 diz assim, eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Era uma alegria que independia das circunstâncias. Tiago escreve e diz, meus irmãos, têm de bom motivo de grande alegria o passados por várias provações. Não era uma alegria circunstancial, era uma alegria a despeito das circunstâncias. Era uma alegria que antevia, haverá crescimento durante a prova, depois Deus vai trazer mudança na prova, a circunstância pode até se alinhar, mas eu vou estar recebendo de Deus e diretamente da minha fonte, até que tudo mude. E quando nós entendemos isso, há uma alegria sobrenatural a ser vivida. Aliás, nós falamos muito de uma vida cheia do Espírito, do poder do Espírito, e esquecemos que há uma relação enorme entre a alegria e a pessoa do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é, entre outras definições, entre outros gomos, alegria. Atos 13:52 diz, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Romanos 14:17 diz, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus 1:9 diz, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Gente, é um óleo, é uma unção de alegria. Eu lembro quando eu era ainda solteiro, eu tinha passado por algo que me aborreceu terrivelmente. Hoje, com toda a experiência de vida, eu olho e digo, não era isso tudo. Mas para a época, fez um estrago. Eu estava arrasado. Eu fui para um momento que eu defino, não é de oração, é de choração. Sabe quando nós vamos só resmungar e reclamar com Deus? Eu estava lá me queixando, me lamentando, e eu não sei explicar o que aconteceu, porque eu fui insistindo naquele tempo de oração. E de repente, alguém lá no céu apertou o botão e ativou o modo glória. A glória de Deus entrou naquela sala. E quando eu vi, eu não entendi o que estava acontecendo, eu nunca tinha experimentado isso antes, eu nunca tinha visto isso acontecer com outras pessoas antes. Mas eu fui tão tomado da presença do Espírito de Deus e de tamanha alegria, que eu me via rolando no chão de rir, mas rindo às gargalhadas, rindo de ter dor na barriga, e eu ria descontroladamente, que parece que ia explodir. Em algum momento, quando aquilo diminuiu a intensidade física, eu me lembro de levantar do chão, tentando entender o que é que aconteceu. As circunstâncias não tinham mudado, mas o meu coração tinha mudado. Eu estava tão preenchido em Deus, que agora eu tinha vontade de rir das circunstâncias. Eu tinha vontade de dizer, perto do que eu tenho, isso é nada, estou me lixando para isso. Gente, há um óleo de alegria, há uma alegria sobrenatural. Mas infelizmente há muitos crentes que ainda seguem buscando só alegria circunstancial, em vez de se conectarem profundamente ao Senhor e serem cheios do Espírito Santo. Eu quero terminar encorajando você a encher seu coração de esperança. É lógico que a realidade do choro será mudada um dia. Isaías 25:8 diz, tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Apocalipse 7:17 diz, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mas até que isso se cumpra, como eu disse, nós ainda vamos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, mas o choro não deve ser ato contínuo. Nós podemos viver intervenções. Obviamente, depois de reconhecer os tipos de choro, depois de reconhecer que é só luz e revelação da palavra que pode mudar essa condição, seja produzir a fé que muda uma circunstância, seja mudar o nosso íntimo, eu acredito que o que nós mais precisamos levar em conta é que a verdadeira, a mais plena, completa e profunda alegria, ela independe das circunstâncias. E eu e você precisamos entrar naquele lugar
onde mais do que apenas estar empolgado com algo que acontece, os discípulos voltam empolgados, cheios de alegria. Senhor, no seu nome os demônios submetem e dizem: ei, alegre-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida.